Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro O Miguel Responde. Coloquei mais uma vez na aba comunidade aqui do YouTube para vocês deixarem as perguntas aí. E eu separei algumas perguntas aí e isso foi algumas horas atrás que eu já peguei aqui e já tá tiro rápido, né? Hoje essa seleção tá um pouco mais singela, são 4 perguntas, mas uma delas tem 2 questões, então fica 5. Acertou. Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes vamos falar da patrocinadora desse vídeo. NordVPN. VPN, para quem não sabe, significa Virtual Private Network, uma rede virtual privada. Quando a gente acessa a internet no uso normal, no cotidiano, a gente simplesmente vai abrir o navegador, vai clicar um Google e vai fazer a pesquisa, vai abrir o YouTube, como está fazendo agora, ou acessar qualquer outro site. A internet, de forma geral, é uma ligação de vários PCs ligados ao redor do mundo. Quando eu abro o Google, por exemplo, o meu PC, que está através da rede sem fio, está linkado com o meu roteador, que por sua vez está ligado ao modem, que por sua vez está ligado ao meu provedor de internet. E esse que por sua vez tem um link direto com outros servidores e que por outra vez vai me encaminhar até um servidor do Google que eu quero acessar e que depois disso pode me encaminhar para o servidor de qualquer outro serviço que eu quiser acessar também. Agora, quando eu uso uma VPN, essa relação e essa comunicação funciona de um jeito diferente. Eu continuo passando pelo meu roteador, meu modem, vai para o meu provedor, que é a empresa que me fornece internet, mas agora que eu estou linkado em uma rede VPN, todo o tráfego de dados, toda a informação que eu estou trafegando e acessando, ela é protegida através de um túnel criptografado. E agora eu vou ter link direto com os servidores dessa VPN, esses que também estão espalhados em vários locais do mundo. E a vantagem de usar uma VPN é justamente ter essa maior segurança do meu tráfego de dados, além de também eu estar podendo acessar serviços de streaming ou qualquer serviço que seja de qualquer lugar do mundo, sem limitação geográfica. Porque, por exemplo, olha só, agora eu vou usar aqui a NordVPN. A gente pode ver aqui, ó, que o uso é bem interativo. E eu tenho aqui todos os pontos dos servidores da NordVPN espalhados ao redor do mundo. Se eu quiser, por exemplo, olhar um filme e esse filme está disponível só nos Estados Unidos por hora, em uma situação normal, sem usar NordVPN, eu não consigo acessar esse filme, esse conteúdo. Ele vai ver que meu IP está localizado aqui no Brasil e que o serviço não está disponível aqui. Agora, quando eu clico aqui, ó, ele me conecta ao servidor dos Estados Unidos e cria uma conexão criptografada. O mais legal é que agora, ele vai até alterar o meu IP da minha máquina como se eu estivesse diretamente lá nos Estados Unidos. Agora, esse serviço de streaming, que é liberado só para aquela região, eu consigo acessar. Mas o fato é que eu não tô lá, eu tô aqui. Então, para acessar a internet com mais segurança e não ter limitação em acesso de serviços, NordVPN. Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição ou use o cupom de desconto MW Informática para obter o plano de 2 anos, ter mais um bônus, um presente e mais um descontaço. Aproveita aí, NordVPN. Primeira pergunta, galera, é do Lucas Renato Fonesi. Suave, Miguel? Bom, tenho 2 perguntas. Primeira, os valores de consumo de energia são somados? Por exemplo, uma GPU que consome 450 watts e um processador que consome 70 watts. Uma fonte de apenas 450 watts segurava os dois, né? Dá conta dessa configuração? Na verdade é 3 perguntas, né? Esse aqui. Os valores são somados sim, galera. Quando a gente for dimensionar uma fonte de alimentação para usar no sistema, a gente vai ter que olhar para o TDP, que é uma indicativa de consumo da GPU, e o TDP do processador também. Então, se a GPU tiver lá um TDP de 150 watts e o processador tiver um TDP de 65 watts, a gente vai ter que somar esses dois. Vai resultar em 215 watts de consumo que pode atingir com os dois componentes a 100% de carga de operação. E aí, claro, o sistema não é só GPU e processador, né? Vai ter placa-mãe, vai ter as memórias, vai ter SSD, vai ter o HD e esses outros aí também tem consumo. A placa-mãe tem os circuitos dela, tem o VRM que faz a conversão de tensão para alimentar o processador. Então esses componentes e esses circuitos que tem na placa-mãe, para ela desempenhar o que ela tem que fazer, eles também vão ter um consumo para trabalhar. Mas daí já não é coisa tão exorbitante assim. Os módulos de memória, cada módulo de memória RAM pode consumir 3 a 5 watts, mas isso aí já está chutando mais alto. Um SSD, por exemplo, SATA ou um SSD NVMe, ele operando em 100% de transferência de arquivo, ele vai consumir 3 watts. É muito pouco. Então é bem mais tranquilinho, né? A placa-mãe a gente poderia contar colocando uns 30 watts, mas também já é um valor com folga, né? Só para ter mais uma segurança. O interessante mesmo é a gente dimensionar a fonte de alimentação com o dobro de potência. Isso vai fazer com que ela opere e ela trabalhe sempre numa faixa de 50% de carga. E é nesse ponto de carga que ela mais tem eficiência para trabalhar. É um ponto de trabalho dela que ela menos desperdiça energia. Só claro, a gente sabe que tu não vai pegar e botar essa grana para comprar uma fonte para ela ficar trabalhando em 50% da capacidade dela. Até porque esse valor que tu paga a mais agora nela, para se pagar em economia de energia na rede elétrica mesmo, né? A nossa conta de luz mensal, para se pagar essa diferença demora muito tempo. Mas pode ser visto de uma boa maneira se depois tu
tu vai fazer um upgrade, colocar uma GPU mais forte com TDP mais alto, um processador também com TDP mais alto, ou tu vai fazer um overclock no CPU e aí esse TDP, esse consumo dele vai aumentar, aí essa fonte maior já vem a calhar também, né? Nessa pergunta dele, a primeira resposta é sim, são somados e uma fonte de 450 watts não iria segurar uma GPU que consome propriamente os 450 e mais o processador com 70. E mais os módulos de memória, mais placa-mãe, mais SSD, HD, blá, blá, blá. Segunda pergunta do Lucas é: qual a diferença de uma placa-mãe Wi-Fi e uma placa não Wi-Fi? Essa aí também é tiro rápido para responder, galera. As placas-mãe Wi-Fi, que tem ali a especificação já com o nome, né? É porque ela já tem uma placa Wi-Fi on-board. Assim como a gente pode ter os USBs soldados aqui, o HDMI soldado e os conectores de áudio soldados atrás da placa, né? Aí a gente vai ter um circuito aqui que faz o controle desses conectores de áudio, assim como também tem conexão de rede, o RJ45, e tem o circuito aqui responsável por gerenciar esse áudio e essa porta de rede. Como está aqui na placa-mãe soldado integrado, a gente chama isso aqui de placas on-board. Uma placa de rede on-board é uma placa de áudio on-board. Está incluído aqui o circuito soldado na placa-mãe. Então essas placas com o nome Wi-Fi é porque tem um circuito de Wi-Fi on-board aqui soldado também na placa. E de maneira geral fica também na parte de trás. Algumas placas vêm com uma anteninha junto, aí vai ter uma saidinha com uma conexão coaxial para rosquear o cabinho e tu bota a antena no gabinete do PC. E a placa que não é Wi-Fi, tu não tem isso aí, on-board já soldado na placa-mãe. Então nesse caso, tu pode pegar e comprar separado uma placa Wi-Fi, wireless, off-board, né? Aí ela vai ter aqui a anteninha separada dela e tu encaixa ali num slot PCI Express X1, pronto. Tu fez a tua placa numa Wi-Fi e virar uma placa Wi-Fi. Próxima pergunta é do Cauê Elwanger. Obrigado pela força de Cauê. Coil Wine pode gerar algum problema para GPU ou fonte? Tá sabendo o que é Coil Wine? Não? É o choro da bobina. Eu não sabia. O choro da bobina. Coil whine é um ruído que é gerado ou na fonte de alimentação, geralmente, ou nas fontes de alimentação, ou em placa de vídeo, que é o que o Cauê tá falando aqui, né, na pergunta. Por exemplo, direcionado à placa de vídeo, galera. Eu vou abrir lá um jogo. Quando eu abro o jogo e começa a renderizar o 3D do jogo, tu começa a ouvir um ruído na placa de vídeo. Dá um zumbidinho assim. Aí quando tu para de rodar o jogo, tu fecha o jogo, o zumbido para. E esse é o coil whine. Isso pode acontecer com fonte de alimentação também. Quando aumenta a carga, né? É óbvio também, né? Quando tu abre o jogo, vai aumentar a utilização da GPU e ela vai consumir mais. E isso extrai essa energia, extrai da fonte. Então a fonte também começa a trabalhar mais. E aí também ela pode gerar esse coil whine. Vou pegar uma fonte que eu tenho aqui aberta e vou exemplificar na fonte aqui, tá, galera? Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Vamos olhar esse bicho aqui, ó. Esse aqui, laranja aqui, ó. Isso ali é uma bobina, tá? Vou olhar do outro lado. O laranjinho ali é a bobina. Esse coil whine, esse ruído, ele acontece naquele componente ali que eu mostrei pra vocês, nessa bobina. Tem diversos formatos de bobina. Por exemplo, na placa de vídeo não tem mais daquele tamanho ali. Eu vou criar uma analogia, tá? Por exemplo, a gente vai dar uma volta de carro. Ou de moto. De moto é mais fácil ainda. Vai dar uma volta de moto. Vai andar lá 30 km, independente, né? Bah, chegou no lugar que tu queria. Tá passeando com a namorada. Aí tu estaciona a moto, desliga e o cano fica o quê? Tac, tac, tac. Estralando. E o que tu costuma falar? Ah, o cano, o metal do cano, ele aqueceu e dilatou. Agora que a gente desligou a moto, desligou o motor, o cano está esfriando e agora ele está começando a contrair. E daí fica dando esse estralo. Então é uma espécie de alteração da propriedade do material, uma dilatação e depois uma contração e gera um barulho, que é a matéria ali voltando para o tamanho, né? Esse zumbido que acontece na bobina é semelhante a esse caso do cano. Ele é chamado de magnetostrição, que a bobina ela é um núcleo de ferro, é como se fosse um anel de ferro, e ao redor desse anel tem um fio de cobre enrolado. E a energia passa pelo fio de cobre e faz com que os elétrons do núcleo de ferro comecem a circular e eles geram um campo magnético. E nesse processo, esse núcleo de ferro, ele recebe um atrito ao criar esse campo magnético. Então ele começa a vibrar e tem alteração no material. E aí ele gera esse zumbido aí. Agora finalizando, no caso do carro ou da moto, tu diz que é defeito o cano estralando? Não, né? Nesse caso aqui, o coil whine também não é caracterizado como defeito, é sim uma característica do material. Próxima pergunta do Thiago Kanzler Carvalho. Um abraço aí pro Thiago. Qual a diferença em criar uma unidade de disco em GPT
ou MBR. Ele está falando de sistemas de particionamento de disco, SSD ou HD. Vou tentar simplificar mais uma vez. GPT é Git Partition Table, se não me falha a memória, e o MBR é Main Boot Record, uma coisa assim, uma parada dessa. Editor me corrige aí se eu estiver errado, ou bota o joinha se eu estiver certo. Independente do nome, esses sistemas de particionamento, eles têm algumas diferenças. O GPT ele é mais atual e isso também está atrelado diretamente ao tipo de BIOS que uma placa-mãe tem. A gente tem as placas-mãe mais antigas que trabalham com a BIOS, o nome BIOS mesmo, que é aquele sisteminha que a gente vê quando liga o PC, né? E pode apertar Delete ou F2 para entrar nela. Aquilo lá é a BIOS. Só que o mais atual é a UEFI BIOS. Essa UEFI BIOS, também a gente entra pelo Delete ou F2 e ela já tem uma interface gráfica mais bonita. Eu posso usar o mouse nela também. É uma interface bem mais intuitiva e mais recente, mais atual. E aí que tá. Esse UEFI BIOS, ele tem modo Secure Boot para uma inicialização segura. Tem algumas tecnologias que deixam a inicialização do computador mais segura. E esse formato GPT é para funcionar em conjunto com essa UEFI BIOS. Já esse sistema MBR de particionamento é para funcionar com o sistema antigo, só a BIOS ou o BIOS, né? Chama como quiser. Dá para também utilizar os HDs formatados em MBR com o UEFI BIOS. A gente só vai ter que entrar nessa UEFI BIOS e ligar o modo CSM, que é o modo de compatibilidade, para trabalhar com HDs mais antigos nesse formato MBR. Ficou muito cheio de sigla essa resposta, né? Mas não tem muito que eu fugir. Então a diferença em criar um e outro, né, é visando principalmente qual que é a BIOS da placa-mãe do teu PC. Entre um e outro, tá? MBR e GPT vão ter limitações. Entre, por exemplo, no MBR, ele suporta trabalhar com HDs de até 2 TB ao máximo. Tem limitação de partições que a gente pode fazer dentro do HD também, que é o máximo de 4. Aí utilizando o formato GPT, já aumenta muito o número de partições que a gente pode fazer no HD e também já extrapola esse limite de 2 TB que antes existia em MBR. Próxima pergunta vai para o Hudson Rafael. Obrigado pela força. Vamos lá. Miguel, acha que com a queda das criptomoedas as placas de vídeo top irão começar a valer mais a pena? Boa pergunta. Com certeza sim. Vai voltar a acontecer o ciclo que rolou lá em 2018, no início de 2018, final de 2017 para 2018. Tinha dado aquele boom de criptomoeda, aí caiu, né? Tudo que sobe desce. Tem que acontecer uma hora de novo, né, galera? Tem que ter um padrão, um ciclo. O Bitcoin aqui valendo em reais, ele chegou a um topo de 375 mil, hoje tá valendo 166, 165 mil, caiu mais 50%. Então começa a não valer tanto a pena assim em minerar, né? Tanto é que tem esses casos aí agora da China, que barrou a mineração também. E isso já tá acontecendo na verdade. Na China, né, com essa proibição, já estão vendendo GPU de rodo lá. Acho que leva mais um tempinho aí pra gente ver como é que vai ser esse giro mundial, né? Porque a maior concentração de mineração geral era lá na China, que agora barrou. Então tem as conversas aí de que vai ter uma transição, os caras buscarem outros países para começar a minerar e aí a gente vai ver como é que vai ser. Mas com a queda de criptomoeda tem que ter sim esse despacho aí de GPU agora que os caras estavam usando mineração, né? E aí vai começar um ciclo de novo. Aí vai ter que ter os cuidados de comprar uma GPU com mineração, vai ter excesso de placa de vídeo, vai ter talvez umas GPU aí, umas GTX 1650 que vão chegar para nós valendo, sei lá, 700 talvez. Pode ser uma realidade, né? Então é isso aí, galera. Essas foram as perguntas do vídeo de hoje no quadro Miguel Responde. Vou finalizando por aqui, mas também a gente não pode esquecer da patrocinadora do canal, que é a marca Rise Mode. Tá precisando de um gabinete, fãs RGB, air cooler, water cooler, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, suporte de headset e suporte de GPU? Rise Mode faz tudo isso aí e a Rise Mode inclusive é patrocinadora do canal MW Informática. Aproveita aí, entra no site da Rise, tá aqui embaixo na descrição, junto com o cupom de desconto MW Informática para baixar o preço e ficar melhor ainda. Aproveita e segue a Rise também. Se quiser adquirir um produto, marcar Rise no Insta e marcar MW Informática também, eu vou estar repostando todo mundo. É isso aí, Rise Mode. Isso aí, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. Obrigado pela força, pela presença sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!